Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ken Bancho Neto, eu sou advogado e você está no meu canal no YouTube, onde eu trato de dogmática e cultura jurídica em geral. No vídeo de hoje eu farei uma crítica à posição do legislador que vedou a convivência da técnica expropriatória e coercitiva no mesmo procedimento executivo da obrigação de prestar alimentos, certo? Então vamos lá. Aquele que tem um título executivo judicial ou extrajudicial de eficácia condenatória estampando a obrigação de alguém de pagar alimentos poderá, diante da crise instaurada no âmbito do direito material, promover a execução forçada via cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial. Pois bem, o titular desse direito, de imediato, tem de fazer uma escolha, porque o legislador expressamente no parágrafo 8º do artigo 528 do Código de Processo Civil, cindiu a tutela executiva de alimentos em dois ritos procedimentais distintos. O rito da expropriação, que corre pelo artigo 523 do Código de Processo Civil, e o rito coercitivo, ou o rito da prisão civil, que está ali previsto propriamente no artigo 528 do mesmo diploma processual. Tá? Então percebam de imediato que o legislador fez uma distinção que impede a convivência de técnicas processuais executivas que, embora tenham a mesma finalidade, não podem ser utilizadas dentro de um mesmo procedimento. Os professores Bittigiero, Marinoni e Warrenhart, naquela obra em que comentam o Código de Processo Civil, dizem sucintamente que a identidade de uma forma processual executiva tem uma relação muito íntima com as técnicas processuais disponíveis. Esse comentário eu concordo com ele parcialmente, né, porque realmente é uma escolha legítima por parte do legislador utilizar a excepcionalidade, a especialidade de uma técnica executiva para fundamentar, para construir, para criar um procedimento executivo próprio. Mas percebam que esta não é a regra, e sim a exceção. No caso do Código de Processo Civil 2015, mais especificamente na parte relativa à tutela executiva dos alimentos, a posição do legislador é muito clara. Ele cindiu a tutela executiva em ritos procedimentais distintos, única e exclusivamente em razão de uma suposta especialidade das técnicas processuais de prisão civil do devedor e de expropriação. A respeito disso, cabe aqui uma reflexão bem importante. Como eu disse, é naturalmente possível que, em casos excepcionais, a razão de ser de um procedimento específico seja a utilização de uma técnica bastante efetiva para prestar a devida tutela do direito. No entanto, eu gostaria de promover a seguinte reflexão. Por exemplo, o rito da penhora de ativos financeiros, ou a penhora de cotas, ou alienação de imóvel em asta pública, por exemplo, é pontualmente regulamentado no Código de Processo Civil, mas não existe um rito executivo procedimental próprio para essas técnicas, certo? Ou seja, se a pessoa promove a pessoa promoverá a execução forçada por quantia certa e não a execução forçada por quantia certa pelo rito da penhora de ativos financeiros ou pelo rito da penhora de cotas societárias, etc, etc, etc. Percebam, portanto, que uma eventual regulamentação pontual não enseja a criação de um procedimento executivo próprio. Todavia, no caso da tutela executiva de alimentos, isto foi feito pelo legislador. Basicamente, o que ele fez? Ele transformou uma técnica processual em procedimento. Confundiu essas questões. E embora eu ache excepcionalmente isso algo legítimo, tenho que considerar que no caso da prisão civil do devedor de alimentos, isso não necessita de um procedimento próprio. E
E mais, isso causa consequências muito ruins para o credor de alimentos, né? Na verdade, para as partes e inclusive para a jurisdição. Em primeiro lugar, você tira, digamos assim, você desprivilegia, né, o princípio da menor onerosidade dos meios executivos que militam em favor do devedor, porque se o credor de alimentos tem de fazer uma opção pelo rito procedimental e se ele adotar o rito expropriatório, ele não vai poder adotar posteriormente a prisão civil, logo ele fará de imediato o rito mais gravoso para o devedor. Primeiro ponto. Né? O segundo ponto, ele transfere para o credor de alimentos já prejudicado pelo inadimplemento o ônus da incerteza. Porque logo de imediato, o credor, assim como qualquer pessoa, estará no âmbito de informações incompletas, ou seja, no âmbito de incerteza. E não vai poder ali decidir com precisão e com fundamento qual será a técnica executiva mais célere. E mais, se ele optar, por exemplo, pelo rito da expropriação, imaginando que será o mais sério e não conseguir lograr êxito, ele não poderá posteriormente requerer a prisão civil do devedor de alimentos, ao menos em relação àquelas parcelas que dizem respeito àquele procedimento executivo específico. E tem mais um outro ponto muito ruim, porque veja, com essa distinção se diz na doutrina que o suporte fático que autoriza o requerimento e a decretação da prisão civil do devedor de alimentos é a existência dos chamados alimentos emergenciais, ali nos termos da súmula 309 do STJ, né? Também ali replicado em um dos parágrafos do artigo 528 do Código de Processo Civil. Ou seja, isso causa a impressão de que o credor que optou de início pelo risco expropriatório causa a falsa impressão de que os alimentos ali executados não têm caráter emergencial, e por que não teriam? Não há fundamento algum para essa conclusão. E por conta deste erro legislativo, dessa vedação, né, da convivência das técnicas coercitiva e expropriatória, se transmite justamente essa falsa impressão. E há também aqui uma outra questão muito importante. O artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre as medidas atípicas. Vejam, prestem bem atenção nisso. Medidas executivas atípicas significam, em primeiro lugar, que não existe tipicidade procedimental executória para a sua aplicação. Ou seja, num procedimento, por exemplo, da obrigação de pagar a quantia certa, né? O que é ter um feixe condenatório. É possível, por exemplo, utilizar a técnica executiva da aplicação de multa, que sempre foi uma técnica processual disponível do titular de um direito de eficácia mandamental, que poderia obrigar o devedor a fazer alguma coisa ou se abster de algo, né? Então percebam que pela força e por toda a lógica instaurada pelo artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, é muito difícil você sustentar que existe uma técnica processual com fundamento suficiente para a criação de um procedimento próprio. Vou resumir para vocês a crítica que eu estou fazendo. Eu não acho inadmissível, a priori, que uma técnica processual, em razão da sua excepcionalidade, em razão da sua especialidade, não possa ser a razão determinante para a criação de um procedimento próprio. No entanto, considero isso como uma exceção. Pois bem, o legislador de 2015, quando cindiu a tutela executiva da obrigação de pagar alimentos em dois ritos procedimentais diferentes, utilizou como critério determinante, como razão de ser, justamente a escolha da técnica executiva disponibilizada ao credor de alimentos, certo? No entanto, conforme as críticas que eu já apresentei, isso não faz sentido algum. Não há qualquer impossibilidade jurídica, moral, sociológica ou qualquer outra razão para se impedir que convivam em um mesmo procedimento executivo as técnicas de expropriação e de coerção pessoal, ou a chamada coerção
direto. Pessoal, essa crítica que eu faço, ela tem um caráter meramente doutrinário, porque eu, você e qualquer outro operador do direito não exerce a função legislativa. É preciso respeitar as escolhas do legislador. Ou eu as respeito, ou eu exerço o controle de constitucionalidade. Como não vejo uma razão muito determinante para exercer esse controle de constitucionalidade, me limito a formular uma crítica doutrinária. Então, não acho honestamente, não acho intelectualmente honesto, por exemplo, alguns autores que, cientes de uma certa restrição legal, ao invés de sustentar a inconstitucionalidade, que seria o meio correto para corrigir eventual vício apontado, né, preferem dizer simplesmente que essa vedação não existe, essa restrição é inexistente, com base em argumentos totalmente pessoais, se arvorando na condição de legislador positivo, o que no final das contas é um absurdo. Portanto, perante o atual Código de Processo Civil, a tutela executiva da obrigação de prestar alimentos cinde-se em 2 ritos procedimentais, com fundamento em técnicas processuais distintas, e em cada um desses ritos eu vou poder praticar, digamos assim, as técnicas ali previstas. Não é possível que tais técnicas convivam simultaneamente em um mesmo procedimento, e isso tudo, infelizmente. Eu vou citar para vocês, por exemplo, 2 casos concretos. Recentemente fui contratado para interpor 2 agravos de instrumento em execuções de alimento, mas tratando-se de questões distintas, né? Eu consegui o efeito suspensivo e um parecer e os pareceres do Ministério Público de 2º grau, justamente com essa questão meramente formal. Em um primeiro caso, o que havia acontecido? A credora promoveu a execução forçada pelo rito da prisão, o rito coercitivo. O devedor foi citado, pagou, depois o exequente veio a se manifestar requerendo o prosseguimento da execução porque haviam parcelas pretéritas não adimplidas. Nós requeremos ali, nós não, na verdade, o outro advogado, porque eu peguei o processo só para interpor o recurso. O colega advogado havia requerido a extinção do processo, o Ministério Público foi no mesmo sentido e a juíza proferiu uma decisão interlocutória que ela chamou de sentença, na qual ela extinguia o feito, todavia determinava que o credor de alimentos fosse intimado para emendar a petição inicial e juntar a planilha para que o procedimento seguisse pela via expropriatória. Ora, se existe uma vedação legal da convivência dessas técnicas em um mesmo procedimento, perceba que o que o juiz, o magistrado tentou fazer foi, na verdade, uma malandragem. Pessoalmente, eu acho que ele está certo do ponto de vista, a partir de uma perspectiva do que seria melhor para a tutela processual de um direito substancial, né? Especialmente tratando-se de menor e da importância e finalidade que tem a obrigação alimentícia. Né? No entanto, por conta dessa vedação legal, ali nos termos do 528, parágrafo 8, e também por conta do artigo 780 do Código de Processo Civil, eu sustentei então que essa era um meio indireto de se perverter a vedação feita pelo legislador. Obtive aí o efeito suspensivo, o parecer favorável do Ministério Público, estou esperando o julgamento pelo colegiado. Uma outra situação que eu também fui contratado para fazer apenas o recurso de agravo de instrumento. Execução forçada pelo rito da prisão civil, não se efetuou o pagamento, foi decretada a prisão e na mesma decisão ela cumulou as medidas atípicas do 139, inciso 4º, ou seja, ela decretou a prisão civil do devedor de alimentos e ainda mandou suspender a CNH, bloquear os cartões de crédito e apreender o passaporte. Evidentemente, recorri interpondo o agravo de instrumento com 2 teses, né? Uma formal e outra de mérito, digamos assim, né? Primeiro sustentando a vedação procedimental, que é o objeto desse vídeo, e subsidiariamente a violação do princípio da proporcionalidade. Enfim, a medida liminar também foi concedida, o Ministério Público deu parecer favorável ao provimento do agravo do instrumento, novamente por essa questão, porque vejam só, se
a construção do rito procedimental da coerção direta, ou seja, da prisão civil, tem fundamento único e exclusivamente por conta da técnica executiva da prisão civil, logo, neste rito procedimental só se admite o quê? O uso da prisão civil e não a utilização de outras medidas e técnicas executivas. Embora eu tenha deduzido ali subsidiariamente na parte meritória a violação do princípio da proporcionalidade, penso eu que a questão nem precisa chegar lá. Certo? O que deveria ter feito, por exemplo, o exequente, no caso concreto, a partir pelo menos da jurisprudência do TJ do Rio Grande do Sul e de São Paulo? Ele deveria primeiro ter convertido, esgotado os meios ordinários da expropriação e aí sim, demonstrando-se a inefetividade da tutela executiva de alimentos, ele ia lá e requereria o uso das medidas atípicas. E aí sim nós poderíamos discutir o mérito delas. No entanto, houve um atropelamento de fases, de etapas processuais que não representam um bizantinismo ou uma discussão inócua, porque realmente isso aí representava uma forma de violar a vedação imposta pelo legislador, apesar de eu criticar ela, certo? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, aproveitem aí as dicas e até a próxima.